O Márcio ele vai liberar uma mensagem para nós nessa noite. Eu queria abençoar a vida dele. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço pela vida dos irmãos, Pai, amigos que o Senhor coloca no nosso caminho. Nessa nossa caminhada, Pai, que é tão difícil, é tão árdua. E que às vezes a gente tem tantas decepções, Pai. O Senhor coloca pessoas para nos abençoar e nos ajudar. Então eu quero me colocar aqui agora também, Pai, como um intercessor, como um ajudador dessa família. Abençoa a vida deles, Pai. Guarda o coração, as emoções desse casal, Jesus. Abençoa a vida deles, Senhor. A vida dessa família, Pai, em nome de Jesus. Os sonhos que eles têm, o sonho que o Átila tem, que a Nath tem, porque eles têm sonhos em particular, mas que os sonhos dele em particular também sejam os sonhos que eles têm como família. E que venham também, Pai, a bater com o que o Senhor tem também para a vida deles. Que seja um sonho só, Pai. Abençoe a vida deles, Pai. E tudo aquilo que o Senhor irá fazer ainda para o futuro. E que nesse momento agora, Pai, que Ele vai liberar uma palavra para cada um de nós. Que a Bíblia ganhe voz através da vida do Átila. Que Ele possa nos abençoar, Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. No Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Rapaz, irmão, amém? Tem sido realmente um grande desafio para mim. E eu ia brincar com o pastor Elton, que a Rosângela falou comigo, né? Ó, pensando você pegar lá, eu pensando, gente, você é o pastor. Aí Tati, agora Tati é minha personal style, né? Aí ela falou, tem que ir no socialzinho. Então eu pensei no aniversário do pastor, eu esqueci que o pastor era todo esportista. Né? A única coisa que eu podia chegar aqui com a camisa do Flamengo, né? Mas fora isso, o resto estava de boa. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado no nosso coração. E é muito interessante que eu, por exemplo, não desejava ministrar palavras, né? Sem começar a pregar. Sempre fui do louvor, sempre a galera que é aqui na igreja que me conhece, a gente sempre estava nos retiros, sempre lá no louvor, assim, se acabava o louvor, ficava sem voz, ficava rouco. E aí, num determinado momento, você sente Deus falar no seu coração, eu quero te usar para fazer outra coisa. E eu falei, não quero. E Tati falava para mim, não, você quer, não quero. Tati falava para mim que várias pessoas ministravam, chegavam a ministrar na igreja, irmão, está pedindo de quê? Irmão, tá, irmão, gente, eu preciso do Senhor, eu concluí isso. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu fui na primeira aula no seminário, o professor despejou um monte de matéria. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nem sabia o que era. Eu cheguei em casa e esperava, Tati, amanhã eu não vou. E Tati falou assim, vai que isso, o primeiro dia, Tatiana, esse negócio tem nada a ver comigo. Como é que eu vou chegar ali? Chegar falando de cristologia, o que é cristologia? Isso é novelismo. E, irmãos, é muito interessante. E eu não fugi, já estou 3 anos, esse ano é o último. Né? 4 anos. Então, Deus sabe de todas as coisas. E pensando aqui nesse dia, o que falar, né? Eu fiquei pensando, o que falar de aniversário do pastor? O que eu posso falar para o pastor? Meu Deus! Realmente a gente entende assim com a palavra de aconselhamento, aí mesmo eu fiquei assim, mais desesperado ainda. Você não quer, meu? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e aí eu sempre compartilho, eu gosto de compartilhar, eu falo com o meu pastor, eu falo com o pastor Jurandir, que é um dos professores lá, eu sempre converso com ele, eu falo, pastor, tem uma missão aí que me deram e tal, e ele falou, meu filho, aquilo que Deus colocar no seu coração vai ser Cristo. Ore a Deus e deixe que Deus fale no seu coração. Amém. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2. A gente vai ler apenas um versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um texto bastante conhecido.
2 Timóteo capítulo 2. A partir, na verdade, só o versículo 15, né? Timóteo 2, versículo 15. Eu sou daquele tipo, meu tipo, que gosta de fazer esboço no papel. Né? Tudo para mim tem que ter papel, tem que ter rabisco as coisas, assim. Mas a gente vai caminhando aí, aprendendo. E antes de começar a ministrar, o pastor já apresentou aqui a minha família. Hoje a gente está congregando na igreja Comunidade de Deus é Fiel, ali de São José, do pastor Marcelo. O pastor tem nos ensinado muito, tem nos dado liberdade de poder exercer o nosso ministério. A gente tem caminhado, ele tem sempre nos abençoado. E hoje a gente trouxe uma galera abençoada, aí, como a Tati já apresentou. O Marco, as Milenas, o Ceciliano, que tocou aqui violão com a gente, e a sua esposa Jaqueline. Eles também são lá da igreja e são bênção nas nossas vidas e vieram aqui com a gente hoje ministrar esse louvor e a palavra também, aqui nos dando o auxílio. Amém? E vamos lá, em 2 Timóteo, apenas o versículo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas e que maneja, na verdade, corretamente a palavra da verdade. Amém? Então esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria pedir ao Siciliano, será que ele gosta? Ele está aqui no meu ouvido. Vou botar uma banquinha ali, senta no banquinho ali, faz um fundo musical. Voz e violão, palavra e violão. Amém? Então Deus colocou essa palavra no meu coração. Como eu falei, a minha vida nesses últimos tempos tem sido de novidade, né? E às vezes eu tenho ministrado, acho que uma das primeiras vezes, a primeira vez que eu ministrei aqui na igreja foi no aniversário da igreja. Eu não era nem lá, não era nem seminarista, se não me engano eu ministrei em Timóteo também. E aquele dia foi muito interessante porque aquela palavra não era a palavra que eu ministrei. Eu cheguei na igreja e Deus falou: tudo que você preparou, troca tudo, porque é outro texto. Eu falei: como assim? Imagina você começando a pregar e Deus fala assim: não, se o senhor quer, está aqui. Mas hoje ele foi mais tranquilo comigo, deixou essa palavra que Deus colocou no meu coração e falou: não, vai ser essa mesmo, pode ficar tranquilo. Amém? E quando eu pensei nessa palavra, nessa noite, e falar com o pastor, eu queria trazer isso para a gente também. Quando a gente pensa na carta de Timóteo, na carta de Tito, a gente pensa em pastores, porque é uma carta que são cartas que o apóstolo Paulo está direcionando a pastores. Então são chamadas de cartas pastorais também. Mas ele traz alguns ensinamentos para a gente. E esse capítulo 2, por exemplo, é algo maravilhoso. Porque Paulo primeiro ele começa falando sobre ele. E ele está direcionando para Timóteo, falando: Timóteo, você aprenda da palavra, compreenda a palavra. Mas também tudo isso que eu estou te ensinando, prepare outras pessoas para que elas também aprendam, para que elas também caminhem. E aí depois ele vai começar a citar alguns exemplos. Ele vai citar o exemplo do atleta, ele vai citar o exemplo do soldado, ele vai citar o exemplo do lavrador, e depois ele vai citar o exemplo do obreiro aprovado. Ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então ele está falando isso para Timóteo. Então o contexto do capítulo 2 é ele dando ensinamentos para Timóteo acerca disso, acerca da palavra, acerca da verdade e acerca da sua vida espiritual. O capítulo 2 vai falar, todos esses exemplos estão falando sobre a vida do crente, como um crente precisa se posicionar, e também trazendo essa palavra de noite para o pastor.
Então é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Um pequeno pensar sobre essas coisas. Então, eu queria conversar nessa noite, na verdade, sobre o obreiro de Cristo. Quando eu penso em obreiro de Cristo, é trazendo isso para as nossas vidas também. Não só para a vida do pastor Léo, que hoje seja o aniversário dele, mas trazendo também para as nossas vidas. Nós somos obreiras de Cristo. Mas só que para que a gente possa ser verdadeiramente um obreiro, uma obreira de Cristo, algumas características precisam aparecer em nós. Então eu me fiz essa pergunta: quais as características de um obreiro de Cristo? E o próprio texto vai me responder muito facilmente. Ele responde muito fácil essas questões. Quais as características que um obreiro de Cristo precisa ter? Quais os pontos principais? Aquilo que tem que saltar na nossa vida? Aquilo que a nossa vida precisa demonstrar para que a gente possa verdadeiramente ser um obreiro de Cristo. Alguém que testemunha a respeito de Cristo. Alguém que tem a vida de Cristo em si mesmo. Eu preciso ter algumas características para que eu possa ser realmente chamado um obreiro de Cristo. E Paulo, ao escrever a Timóteo, ele dá nesse pequeno texto, nesse pequeno versículo, 3 características muito interessantes. Primeiro ele vai dizer: você precisa apresentar-se aprovado. Então a primeira característica de um obreiro de Cristo, de uma obreira de Cristo, é apresentar-se diante de Deus aprovado. Aprovado. Eu preciso me apresentar diante de Deus aprovado. É o que ele fala um pouquinho antes, quando ele está falando do soldado. Ele está falando: aquele que te solicitou, aquele que né? Te alistou, você precisa se apresentar diante dele, preparado. Não, Marcão? Se você se apresenta diante lá do seu superior de qualquer jeito, vai coisa assim para fora, de sandália de dedo, não. Você se apresenta como aprovado. Ele vai olhar para você e vai falar: está aprovado, está da forma correta. O obreiro de Cristo precisa se apresentar diante dele aprovado. E eu achei um comentário muito interessante de João Calvino. Ele diz assim: alguns visam aplausos e igrejas lotadas, mas o obreiro precisa estudar para aprovar a si mesmo e também a seu ministério. Então eu preciso me apresentar diante de Deus aprovado, e o meu ministério também é aprovado diante de Deus. Então essas são algumas características de um obreiro de Cristo: apresentar-se aprovado. Infelizmente, a gente tem visto muito isso: pessoas que esperam aplausos, pessoas que esperam coisas, né? Nossa, eu preciso ser. Eu achei muito interessante esse comentário, Calvino. E assim como a gente tem intimidade, eu posso ver isso aqui na igreja do pastor Elton, do pastor Rosângela, que eles têm seriedade com a palavra. Isso é o mais importante. Então, o obreiro de Cristo, ele precisa apresentar-se aprovado diante do Senhor. E a primeira aprovação precisa ser do próprio Deus. Pois o objetivo do obreiro não é agradar a homens, é agradar a Deus. Muitas vezes a gente não vai agradar a homens. Muitas vezes você não vai agradar a homens. Muitas vezes Deus vai te chamar para fazer alguma coisa e você fala assim: esse negócio vai ser complicado, o pessoal vai entender não, hein? Mas Deus chamou para fazer. E a primeira coisa que o obreiro de Cristo precisa fazer é agradar aquele que te chamou. E aí eu boto lá no comecinho que Paulo vai dizer sobre o soldado, aquele que te alistou. Você precisa agradar a ele. Porque quando a gente agrada ao Senhor, quando a gente realmente cumpre aquilo que Ele nos chamou para fazer, o resto é com Ele. Eu estava falando isso hoje na escola dominical, na aula. Deus te chamou para fazer algo. Até a Tati mencionou aqui: você tem algo nas suas mãos, ofereça a Ele. Mas isso é tão pequeno, isso é tão complicado. Como é que eu vou oferecer isso aqui na mão de... Isso é muito pequeno, Deus. O que eu vou fazer com isso? Ou talvez isso: Deus, essa ideia é complicada, como é que eu vou fazer isso aí? E a gente se lança nas mãos de Deus e fala assim: Senhor, o que eu tenho é pouco, mas está nas suas mãos. Ou essa ideia é meio complicada, mas foi o Senhor que mandou fazer, está nas suas mãos. Então o obreiro de Cristo, a primeira coisa que ele pensa, ele entende no seu coração é: eu preciso agradar a
Deus. Eu só posso dizer que eu sou um obreiro de Cristo se a minha primeira vontade não é agradar a homens, mas agradar a Deus, aquele que me chamou para a obra, aquele que me chamou para fazer a obra. Então, o meu interesse sempre precisa ser agradar a Ele. Porque quando eu agrado a Deus, quando eu oferto a Deus, quando eu faço da minha vida um culto a Ele, as outras coisas são acrescentadas tranquilamente. Pois Ele está conduzindo todas as coisas. Então, o obreiro de Cristo apresenta-se aprovado e entende que precisa cumprir o chamado que Deus fez para ele. E ele precisa agradar a quem o chamou. Essa tem que ser uma preocupação. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está falando é: a minha preocupação não é agradar aos homens, é agradar a Deus. Porque quando eu agrado a Deus, eu realmente sou um servo de Cristo. Eu realmente sou um obreiro de Cristo. Porque eu estou cumprindo o propósito que Deus me chamou para fazer. E aí, como eu falei, isso aqui serve para cada um de nós, para mim, pastor Elvio, para a igreja, para cada um de nós. Nosso cotidiano, na nossa vida, nós somos constantemente convidados a fazer algo que, poxa, eu estou aqui no meio dessa galera, aqui na faculdade, vou fazer isso para agradar meus amigos, mas aqui está agradando a Deus? Vou fazer isso aqui para agradar aqui para o trabalho. Não é sempre que o meu amigo aqui é parceiro, vai ficar aqui perto de nós, mas está agradando a Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender é isso, nós precisamos agradar a Deus. Então eu me apresento aprovado, eu preciso agradar a Ele, eu preciso honrar a Ele. Somente assim seremos verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Então o obreiro aprovado, ele agrada a quem o chamou. E ele começa a ser instrumento nas mãos daquele que o chamou. Por quê? Porque ele está ouvindo a voz de Deus, ele está ouvindo o chamado de Deus, ele está cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Muitos vão dizer: é loucura! Muitos vão dizer: isso é loucura, isso não vai dar certo. Mas se realmente foi Deus que mandou fazer, faça! E muitas vezes você não vai agradar as pessoas, muitas vezes você não vai agradar a todos, mas você precisa entender que o primeiro a ser agradado é o seu Deus. Porque quando eu agrado a Ele, o resto é com Ele. O resto é Ele quem faz. Eu gosto muito de falar isso. Quem faz é Ele. Ele coloca algo nas nossas mãos. E simplesmente o que Ele quer é: ofereça de volta aquilo que eu coloquei nas suas mãos, porque o resto eu vou fazer. O resto é com Ele. Então o obreiro precisa ser aprovado por Cristo. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso me apresentar aprovado diante dele. E quando eu me apresento aprovado diante dele, o próprio Cristo está lá com a canetinha. É a mesma coisa quando você faz uma prova e aí você faz tudo direitinho, do jeito que era para fazer. Você passou na prova. E aí um dia você é chamado, né? Chamado lá, você no trabalho, para as Forças Armadas, você vai se apresentar lá, né? Tudo direitinho. E aí tem um camarada lá, você revisou lá, esperando, você se apresenta, e quando você mostra para ele, ele olha assim: quando você se apresenta diante dele, aprovado, ele vai te dizer: agora eu vou te dizer o que você precisa fazer, quais as funções que você vai fazer aqui. É por isso que eu falei: quando Deus te chamou para fazer, faça. Se apresente diante dele aprovado, porque o resto é com ele. E quando você se apresenta diante dele aprovado, ele começa a te dizer: vá por aqui, vá por aqui. Isso aqui que você vai começar a fazer. Olha, aqui que eu quero que você faça, aqui. É que nem um trabalho. Quando você chega lá e você está lá no primeiro dia, você não sabe muita coisa para fazer, mas você se apresentou ali direitinho, você chegou no horário, você cumpriu tudo que precisava cumprir. E o patrão chega para você e fala: ó, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Beleza.
você vai caminhando, né? E quando você vai caminhando, você vai se mostrando aprovado. E as pessoas começam a ter confiança em você. Então não se preocupe em ser simplesmente aprovado pelos homens, mas seja aprovado por Deus. Porque o resto é com Ele. O resto é com Ele. Deus te chamou para fazer, faça. Deus te chamou para fazer, faça. Esse mesmo apóstolo que escreveu isso aqui para Timóteo, de cara ele não foi aprovado. As pessoas temiam quando ele se converteu. Mas Deus o chamou. E ele começou a fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Deus o chamou na estrada para Damasco e ele se levantou ali, estava certo. Foi curado. E ele começou a fazer o quê? Fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Os próprios discípulos temeram. Esse cara aí não pode não, mas está tudo fazendo, ele começou a fazer. E ele começou a fazer o que Deus o chamou para fazer. E quando ele viu aqueles mesmos discípulos que estavam com medo dele, começaram a caminhar com ele. Porque o propósito estava sobre a vida dele. Ele entendeu que ele era um obreiro que tinha sido aprovado. E a segunda coisa é, um obreiro de Cristo, primeiro, ele precisa apresentar-se aprovado. Segundo, ele não pode ter do que se envergonhar. É algo que a gente tem que sempre parar para pensar aqui dentro. Né? Será que eu tenho algo que me envergonha diante do Senhor? Não ter o que se envergonhar é ser alguém que cumpre com fidelidade e correção o seu dever. Deus te chamou para fazer algo. Mas às vezes a gente faz as coisas assim meio relaxadamente, né? Cai naquele desleixo. E às vezes Deus fala assim, vai fazer algo na minha casa. Poxa, não posso fazer não, Deus, porque eu vergonha de fazer isso na minha vida. Como é que eu vou pegar sobre a Bíblia? Como é que eu vou tocar assim alguma coisa? Então o obreiro de Cristo, ele precisa não ter do que se envergonhar. Ele precisa ter uma vida dividida com o chamado, com aquilo que o chamado para fazer. Então eu não posso ter algo que me envergonhe na minha vida. Eu preciso ser alguém que executa um trabalho e não se envergonha quando alguém o avalia. Eu usei assim um exemplo do pedreiro, por exemplo. Como é que é o seu trabalho? Como é que você trabalha? O camarada é aquele cara que faz tudo bem relaxadamente. Mostra uma obra que você fez. O cara não mostrar, tem até vergonha de mostrar. Fiz de qualquer jeito, fiz do jeito que era para fazer. Então o obreiro de Cristo, ele não pode ter que se vergonhar. Eu vou ser perfeito? Não, você não vai ser perfeito. Perfeito só Jesus. Mas eu falo quando a gente tem alguma falha, mas sempre procura corrigir as nossas falhas, sempre procura em Deus corrigir, porque o Senhor sempre aponta, o Senhor está sempre mostrando para a gente corrigir. Eu falo que Deus não aponta a Deus, Deus aponta para a restauração. Quem aponta a Deus é o diabo. O diabo que aponta a Deus, o diabo que aponta o pecado. O Senhor mostra para que a gente possa ser curado e tratado. Então, um obreiro de Cristo, ele não pode ter do que se envergonhar. Mesmo que tenha falhado na sua caminhada, se prostre diante do Senhor e fala, Senhor, eu errei aqui, eu caí aqui. O Senhor está ali para te ajudar. O Senhor está ali para te ajudar. Você acha que é só você? É só comigo? Não, só aconteceu comigo, só eu dei uma tropeçada aqui, eu preciso me afastar do Senhor. Não. Você olha para a Bíblia, na própria Bíblia você vai ver Pedro vacilando e tendo até chamado a atenção por Paulo, mas também a gente mencionou isso na Bíblia. Paulo também tem as suas situações, todos eles. Mas uma coisa eles entenderam, eles eram obreiros de Cristo e eles procuravam andar diante da verdade que era Cristo. Então o obreiro de Cristo, ele não pode ter o que se envergonhar. Olha o que diz
2 Coríntios 8, 21, precisa ver não, só para ler para os irmãos. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Paulo aqui está falando sobre testemunho. Eu preciso fazer as coisas corretas aos olhos do Senhor, mas eu preciso também fazer as coisas corretas aos olhos dos homens. Ou seja, eu preciso ser correto na igreja, eu preciso ser correto lá no meu ministério, onde eu estou trabalhando, na juventude, no louvor. Mas quando eu sair dali, eu também preciso demonstrar essa mesma correção diante dos homens. Para que eu não tenha do que me envergonhar, para que eu não chegue na igreja e de repente alguém que está lá fora e visitou a igreja. E olha lá quem está no louvor. Aqui, né? Lá fora. Então Paulo está dizendo assim: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. O obreiro de Cristo precisa ter uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. O obreiro de Cristo precisa ter uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Por isso, ele não pode ter do que se envergonhar. São coisas que saltam assim aos nossos olhos. Então eu não posso ter do que me envergonhar. Como eu falei, eu gosto do papel. Esses dias eu estava pensando, não fugindo aqui da palavra, só vou compartilhar algo que veio aqui à mente. E eu estava me questionando com Deus: Deus, eu não tenho um jeito correto de pregar. Eu estava me questionando com isso. Porque tem dia que eu estou animado, eu estava pregando esse dia na igreja, estava animado. Mas tem dia que eu estou mais assim, sereno e tal. Eu creio que Deus tem os seus propósitos. Então, como eu falei, o próprio texto nos responde. Eu preciso me apresentar diante de Deus. Eu preciso não me envergonhar. E eu preciso manejar bem a palavra da verdade. Como é que eu posso ser um obreiro de Cristo se a minha ferramenta de trabalho eu não manejo bem? Eu uso a coisa do cotidiano. Eu fui ontem cortar o meu cabelo. E o que ele estava usando ali é a sua ferramenta de trabalho. Se ele não soubesse usar aquilo ali, meu cabelo, apesar de não ser bonito, ia estar aquela coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele não sabia manejar o seu instrumento de trabalho. E qual o nosso instrumento de trabalho? É a nossa Bíblia, a palavra de Deus, a palavra da verdade, o Evangelho. Mas se eu não manejo bem, se eu não estudo, se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não sei como caminhar nesse Evangelho, eu não manejo bem a palavra da verdade. E aí eu tenho grande dificuldade de ser verdadeiramente um obreiro de Cristo. Eu procurei assim, essa palavra, maneja bem, e eu procurei assim, termo no original. No original ele fala que a palavra grega usada no texto é, se eu falar certo, ortotomem. Ou seja, que significa cortar bem, de forma a distribuir a porção correta. Eu achei isso muito interessante. Quando a gente pega e fala, maneja bem, a gente fala, maneja bem a palavra e tal. Mas quando você vai para o grego, o original que foi escrito, ele fala sobre cortar bem, sobre uma porção correta, sobre dar uma porção correta. E eu fiquei assim, seja, Deus, como assim uma porção correta? O que o texto está querendo me falar? Então, aquele que maneja bem a palavra, ou seja, dar a cada um o alimento necessário para nutrir a sua alma. Ou seja, dar a cada um uma porção correta. E aí é talvez uma palavra mais pastoral. Por quê? Porque na igreja a gente tem vários tipos de pessoas. Tem uma pessoa que tem talvez uma facilidade maior de ter conhecimento da palavra, tem outro que tem uma dificuldade maior, tem aquele que já está há muito tempo na igreja, tem aquele que chegou agora. Eu creio que o que Paulo está falando para Timóteo é, olha, você precisa saber conduzir muito bem as coisas. Você não pode chegar e já sair soltando muita coisa em cima de alguém que acabou de chegar na congregação e a pessoa vai ficar assim assustada com isso. Mas não. É muita coisa na minha cabeça. E aí talvez o que
Paulo está falando aqui sobre o cuidado pastoral. Você precisa saber dosar. Saber cuidar. É como um pai de família. Eu vi esse comentário, achei muito interessante. Como um pai de família que ele tem um bolo, mas ele quer cortar as partes igual para os seus filhos. Mas tem um que come minha lá em casa assim, porque não come minha, não come mais. Se eu der muito para esse, o outro vai sentir falta. Mas se eu der pouco, né? Aquela questão, um que talvez coma pouco, você deu muito, o outro que come muito, você deu pouco, vai ficar meio desequilibrado. O que Paulo está falando para ele é: divida certinho as porções. Aquele que precisa de muito, vai lá, acompanha, caminha. Vai ter aquele irmão que você precisa caminhar junto, você precisa orar junto. Vai depois que você vai dar uma palavra, o irmão já, opa, estou firme. Obrigado. Isso na vida de um pastor, né, pastor? Não é mais não. Pela vez o pastor, a gente conversa sempre com os pastores, é complicado porque tem um irmão que o pastor Marcelo fala: rapaz, tem irmão que dá trabalho, o jeitinho dele de mineiro, dá trabalho. Mas tem um outro mais tranquilo, trabalha de outra forma e tal. Então o que ele está falando é: você precisa ter a porção correta para compartilhar. Precisa ter a porção correta para compartilhar. E aí, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução e justiça. É a mesma palavra, né? É a mesma Bíblia. É a mesma palavra, mas ela é inspirada tanto para o ensino, quanto para a repreensão, tanto para a correção, quanto para a instrução e justiça. Depende com quem você estará falando e qual momento você usará. Então o que Paulo está falando para Timóteo é: você precisa manejar bem essa palavra, você precisa conhecer bem essa palavra, esse evangelho, para que no momento que você precisar usar dessa palavra, você tenha sabedoria para usá-la na porção correta sobre cada vida, sobre cada pessoa. Então você precisa ver as necessidades dos ouvintes e pregar de forma a atender às suas necessidades espirituais. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Entender que pessoas são diferentes, com propósitos diferentes, com pensamentos diferentes, com orações diferentes. E eu não posso falar com as pessoas da mesma forma como eu falo com. Tipo, eu falo com o Tati de um jeito, eu falo com outra pessoa do mesmo jeito que eu falo com o Tati, aquela pessoa também vai olhar para mim e falar: isso aí me machucou. Mas também com o Tati está acostumado. Ele é chato mesmo. Então o obreiro de Cristo maneja bem a palavra de forma a atender a necessidade do povo, a necessidade espiritual do povo. Para que a igreja esteja alimentada, e trazendo uma palavra mais pastoral, para que a igreja esteja alimentada, para que o povo esteja alimentado. O obreiro de Cristo precisa manejar bem a palavra da verdade. Mas nós também, enquanto membros, precisamos também manejar muito bem essa palavra da verdade. Porque vai ter pessoas ao nosso redor que não conhecem essa palavra. Eu preciso entender no momento certo de falar, sem machucar aquela pessoa, sem magoar aquela pessoa. Porque também é a mesma coisa, as pessoas que estão fora da igreja não podem chegar no irmão e falar assim: desse jeito, papai, a pessoa: meu Deus, o que é isso? Eu não quero nunca mais ir na igreja, não quero nem saber de igreja. Porque às vezes a gente afronta, ao invés de confrontar. Eu também aprendi isso. Até o pastor Marcelo falou: é uma diferença muito grande de você afrontar e você confrontar. Jesus confronta esse tempo todo. O confronto traz o conhecimento. Afrontar, você está simplesmente afrontando a pessoa. Então a gente também precisa manejar bem a palavra da verdade para trazer um confronto em amor, como Jesus fazia. Como Paulo também fazia. Ser de meus imitadores como o Senhor de Cristo. Então, um obreiro de Cristo, ele precisa apresentar-se diante do Senhor, não se envergonhar e manejar muito bem a palavra da verdade. E a grande questão que eu trago para a minha vida, que a gente pudesse pensar nessa noite é: eu estou sendo um obreiro de Cristo? Eu estou sendo alguém que se apresenta diante do Senhor e fala: estou aqui, Senhor, aprovado. O Senhor olha para mim e fala: você está aprovado. Eu não tenho nada que me envergonhar diante do Senhor. Eu estou manejando bem a palavra que Ele confiou nas minhas mãos.
nessa noite o Senhor deu mais uma palavra mais, uma voz mais um tom suave, talvez pode ser, uma palavra talvez de exortação. Mas que a gente possa compreender isso. Eu entendi, eu sou um obreiro de Cristo. Eu me apresentei diante do Senhor, eu estou aprovado. Eu não tenho do que me envergonhar. Eu estou manejando bem a palavra, eu estou aprendendo a manejar bem a palavra. O que eu faço com isso agora? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou se apresentar para você. Deus te chamou, você é um obreiro de Cristo. Se apresente para o serviço e comece a trabalhar na obra do Senhor. E comece a fazer a obra do Senhor. Comece a vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para o ministério dessa igreja, aquilo que Deus tem para o seu ministério pessoal. Deus te chamou para algo. Eu gosto sempre de falar isso. Deus te chamou para algo. Para alguma coisa Deus te chamou. Deus chamou todos. Porque cada um de nós tem um propósito para o reino. Então nós precisamos apresentar-se diante do Senhor como obreiro aprovado. Tinha uma música muito antiga, eu vou saber cantar. Estava tão ouvindo, né? Em casa. Você lembra que o Senhor me separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos. Que paixão, pelas almas e a vida. Mas o tempo foi passando e a paixão oh meu Senhor, responda-me, porque você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. Antiga, eu não lembro, mas é exatamente isso. Você precisa apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, porque Ele colocou algo em suas mãos. E aí, como eu falei, não importa. Talvez o que o diabo, como eu falei, aí eu vou usar uma frase, mas estou usando essa frase direto, né, Tati? Acabei mencionando aqui o pastor de um dia, eu ouvi essa frase, marcou minha vida. Eu preguei na igreja e falei dessa frase. Eu não sei como você está. Isso aqui não é algo só para dizer assim, todo pregador fala isso. Realmente eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E você e ele sabem para o que ele te chamou. E talvez você não esteja exercendo aquilo que ele te chamou para fazer. E talvez o diabo esteja falando para você, não faça, viu o que você fez ontem? Não vai. Viu o que você fez anteontem? Viu o que você fez essa semana? E como eu falei, o diabo sempre aponta o dedo. E aí o pastor já falou uma frase lá no domingo de manhã na igreja que marcou a minha vida. Ele falou que no momento da conversão dele, ele estava fazendo algumas coisas erradas, ele entrou na igreja. E o pastor fez o apelo e ele começou a caminhar para ir até a frente da igreja. Durante o apelo. E de repente ele sentiu dentro dele o inimigo falando, você não lembra o que você estava fazendo até há pouco tempo lá fora?
ele sentiu o diabo acusando ele como o passado dele. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus encheu o coração dele. Eu não mencionei que ele falou isso, ele falou assim, falou, diabo pode ficar com o meu passado. Eu tenho um presente e um futuro com Cristo. E por que eu estou te falando isso? O diabo sempre vai apontar o dedo para o nosso passado, para aquilo que a gente fez de errado. Mas o Senhor Jesus sempre vai apontar para a restauração. Para que eu e você possamos ser um obreiro aprovado. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas lutas, quando eu me apresento diante dele, confesso os meus pecados e entendo que ele é o meu Senhor e o meu Salvador, mesmo com as minhas dificuldades, eu me apresento e falo, Senhor, eu estou aqui, eu tenho erros, eu tenho falhas, mas eu estou aqui, eu me apresento diante do Senhor. Os meus pecados podem tentar me condenar, mas eu estou diante do Senhor, eu não quero mais ser envergonhado pelos meus pecados, e eu quero manejar bem a sua palavra. E o Senhor começa a aperfeiçoar dentro de nós essas coisas, e nós nos apresentamos diante dele, e ele começa a dizer, você verdadeiramente é um obreiro aprovado, não porque você é perfeito, não porque eu sou perfeito, mas porque eu entendi o propósito da minha vida, e o propósito da minha vida é servir a Cristo. Quando eu sirvo a Cristo, quando eu entrego minha vida a Cristo, quando eu me apresento diante de Cristo, é como Paulo falou no versículo que a gente leu. Eu vou mencionar esse texto de novo, só para a gente poder encerrar. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria certo de Cristo. Então Deus te chamou. Você pode ter problemas, pode ter dificuldades, mas se Ele te chamou, e Ele te chamou, apresente-se diante dEle. Não deixe que o pecado te envergonhe e comece a manejar bem a palavra da verdade. Pois Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo para a minha vida, Ele tem algo para a vida dessa igreja. Amém? E quando o pastor Elton se apresentou, falou, como o senhor mencionou aqui, essa doideira, Deus, se apresentou, não se envergonhou e começou a manejar a palavra da verdade. O Senhor ainda tem grandes coisas a se realizar na sua vida. E aí, a gente olha e vê assim e fala, como assim? Como é que vai ser esse futuro? Não sei, o pastor também não sabe, mas uma coisa de guardar, precisa guardar sempre no coração dele, quem o chamou para a obra. Procure sempre, pastor, agradar a ele, o resto é com ele. O resto é com ele. E aí, para poder dizer, e nós também poderemos dizer que nós procuramos agradar o coração de Deus, é que eu continuo sendo um servo de Cristo, um obreiro de Cristo, que eu procuro viver aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? Feche seus olhos no nome de Jesus. E orar ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua presença aqui neste lugar nessa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque é o Teu Espírito Santo que faz todas as coisas, ó Deus. E obrigado porque nessa noite o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, para que nós possamos ser verdadeiramente obreiros de Cristo, apresentar-se diante do Senhor, não tendo do que se envergonhar, e manejando bem a Tua palavra, que é a verdade. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Deus, as nossas vidas, o nosso entendimento, os nossos ministérios, e que nós possamos ser reativados pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra, Deus. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.